Ata da 47ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 31 de maio de 2023, presidida pelo deputado Francismar Pontes. O presidente abre a reunião e designa os deputados Pastor Cleiton Colles e Socorro Pimentel para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 31 de maio do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados João Paulo Jarbas Filhos, João Dinadege e Dani Portela. Na ordem do dia, é aprovado em primeira discussão o projeto número 720. São aprovadas as discussões únicas, as indicações número 2423 a 2452 e de 2455 a 2502, e os requerimentos números 622 a 635. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter extraordinário para logo em seguida ser realizada no plenário. Governador Eduardo Campos. Presidente, li a primeira ata. Leio logo as duas ou... A ata da quarta reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 31 de maio de 2023. Presidência dos deputados Francismar Pontes e Diogo Moraes e João Paulo Costa. O presidente abre a reunião, mantidos o primeiro e segundo secretários da reunião ordinária antecedente. Na ordem do dia, é aprovado a segunda discussão do projeto número 720. No grande expediente, o deputado Diogo Moraes é aparteado pelo deputado João Paulo Costa. O deputado Abimael Santos é aparteado pelo deputado Caio Manissoba. O deputado Gilmar Júnior é aparteado pela deputada Dani Portela. Discurso ao deputado Renato Antunes. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário para quinta-feira, dia 1º de junho, às 10 horas, a ser realizada no plenário, o senador Eduardo Campos. Tenho lido, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneça como se encontra aqueles que aprovam. Ata aprovada. Passo a palavra para o primeiro secretário, deputado William Brígido, para a leitura do expediente. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Leitura do expediente do dia 1º de junho de 2023. Parecer número 520 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando favorável ao projeto de lei complementar número 720. Parecer de número 521 a 526 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres dos números 527 a 542 da Comissão da Administração Pública, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer de número 534 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável ao substituto número 1 do projeto de lei ordinária número 344 ao projeto de lei ordinária desarquivado 2589 de 2021. Parecer do número 543 da Comissão de Administração, opinando favorável ao substitutivo número 01 do projeto de lei ordinária desarquivado 2013 de 2021. Pareceres do número 544 a 545 da Comissão de Assuntos Municipais, opinando favorável aos projetos de lei 335 e 390. Pareceres do número 546 a 547 da Comissão de Educação e Cultura, opinando favorável aos projetos de lei.
Pareceres do número 568 a 573 da Comissão de Esporte e Lazer, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer de número 574 da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, opinando favorável ao projeto de lei número 307. Parecer de número 575 da Comissão de Saúde e Assistência Social, opinando favorável ao substitutivo número 1 à proposta de emenda da Constituição número 2 de 2023. Pareceres do número 575 ao número 595 da Comissão de Saúde e Assistência Social, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer de número 596 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei complementar número 520, e esse é o expediente do dia 1º, senhor presidente. Pequeno expediente, com a palavra o deputado Luciano Duque. Bom dia a todos. Queria cumprimentar João Tenório, que preside nesse ato essa sessão, o deputado João Paulo Costa, todos os deputados presentes, a imprensa. Eu venho hoje a essa tribuna, primeiro para comemorar a votação ontem da manutenção da reforma administrativa do governo federal, do presidente Lula. Depois de muitos embates, muitas discussões, se chegou ao entendimento da permanência dessa reforma, o que nos assegura um momento de tranquilidade para o nosso país. Mas no bojo dessa reforma, havia o desejo do presidente Lula de extinguir a FUNASA. A FUNASA, essa autarquia que tem tantos serviços prestados a Pernambuco e ao Brasil, principalmente as cidades menores, cidades abaixo de 50 mil habitantes. E na madrugada, a Câmara de Deputados aprovou um destaque à medida provisória de reestruturação do governo, que tem como desdobramento a recriação da Fundação Nacional de Saúde. A autarquia essa responsável por políticas sanitárias em municípios de pequeno e médio porte do nosso Brasil. Foi extinta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do mandato e transferiu as atribuições do órgão para o Ministério das Cidades e da Saúde. Por intervenção da maioria dos servidores e do Congresso Nacional, aí eu reporto a vários deputados de Pernambuco, como o deputado Silvio Costa, a deputada Maria Arraes, o deputado Carlos Veras, tantos e tantos outros deputados que assumiram a bandeira e a defesa da não extinção desse órgão. E venho hoje agradecer ao Congresso Nacional por ter mantido na estrutura do governo brasileiro essa empresa que precisa sim ser reformulada, precisa de fato respirar novos ares e precisa sim do respeito do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, que é uma empresa que pertence, uma autarquia que pertence ao governo através do Ministério da Saúde, para que se reestruture e se retome as políticas públicas aplicadas por esse órgão. A FUNASA sempre foi um órgão de muita cobiça política. A Fundação apresenta a possibilidade de sindicar aliados políticos no país inteiro, para cargos de segundo escalão, e é onde se direciona verbas para obras em redutos eleitorais. Em 22, o órgão teve um orçamento de 3,4 bilhões, da verba para investimento direcionada principalmente por parlamentares de todos os estados do Brasil.
mais de 540 milhões foram aplicados em serviços de melhoria do saneamento básico em pequenas comunidades rurais ou tradicionais. A tentativa de levar a Funasa, a política, para o Ministério da Cidade, iria criar, sim, uma dificuldade enorme para os pequenos municípios. A recriação da Fundação Nacional de Saúde é, primeiramente, uma vitória para os brasileiros, sobretudo aqueles que residem nos pequenos municípios, onde, pelo desenho original do governo, inevitavelmente ficariam sem acesso a políticas públicas, as mais essenciais políticas na área sanitária. Até porque a Funasa tem uma expertise nessa área. Sei do benefício deste órgão para atendimento da população em um país continental como o nosso, e repleto de desigualdades, como é o Brasil, sobretudo no trabalho de prevenção e combate às doenças, principalmente no Nordeste e na região Norte, na região amazônica, no saneamento básico, no combate e controle a endemias, além da pesquisa científica e tecnológica voltadas para a saúde. Então, nesse momento, eu congratulo o Congresso Nacional por ter derrubado, dentro dessa medida provisória, a extinção desse órgão relevante e tão importante para o povo brasileiro. Parabéns aos nossos deputados federais. E hoje, se Deus quiser, lá no Senado da República, será também votada e mantida em funcionamento essa instituição, essa empresa que tão grande serviço prestou ao povo brasileiro. E viva a Funasa! Próximo orador, deputado João Paulo, do PT. Mas, senhor presidente e demais deputadas e deputados, hoje eu trago dois temas aqui, né? Acho que nós estamos vivendo um passe nas negociações salariais do piso salarial com o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores. Eles têm, como os enfermeiros, têm garantido uma grande mobilização, é um sindicato que tem uma tradição de luta. Eu lembro que, no período ainda da ditadura militar, nós participávamos das greves aqui, onde o nosso companheiro e ex-deputado dessa casa também, Paulo Rubem, inclusive foi demitido no governo de Marco Maciel, e agora nós estamos vivendo. E ontem, através de uma articulação, de uma reunião que nós tivemos com o Sintep e o presidente dessa casa, Álvaro Porto, o Sintep solicitou uma reunião, e essa reunião o presidente foi no Palácio do Governo, falou com a governadora, e ontem nós tivemos aqui no final da tarde a presença de 3 secretários de Estado, onde nós tivemos, nobres deputados, a presença da deputada Dani Portela, que teve que sair por sepultamento, o deputado Valdemar Borges e a deputada Rosa Amorim. E nessa oportunidade, o pleito do sindicato, que era uma questão preliminar a ser vencida, foi enviado através dos secretários da governadora para que ela analisasse a possibilidade de tirar o regime de urgência e o projeto continuar os seus trâmites normais até uma negociação com o governo do Estado, né? Então, possivelmente, vamos ter uma resposta hoje, talvez no máximo até segunda-feira. Mas eu queria registrar, nobre deputado, líder do governo aqui nessa casa, que eu senti a ausência de um líder do governo nessa reunião. Senti a vossa presença, porque nessas reuniões sempre os líderes do governo participam, não é? E
Mas o que foi talvez mais importante politicamente foi que a governadora passou na reunião. Eu achei isso como um gesto muito importante de quem está sinalizando para o diálogo e para quem quer equacionar, porque ela passou lá, ela veio para o lançamento do livro de Antônio Moraes e passou lá. Então, eu achei como uma perspectiva boa para chegar ao entendimento. E eu lembro, quem é deputado aqui nessa casa há um bom tempo lembra, que no primeiro governo Eduardo Campos, eu não era deputado, mas como eu sempre acompanhei a política salarial, ele mandou um projeto que estabeleceu um pouco uma política salarial para os servidores pelos 4 anos. Consequentemente, reduziu a tensão entre trabalhadores e o governo durante os 4 anos. Então, acho que era a sugestão que eu tinha dado para o governo e para a governadora, é que fosse estabelecida, no mínimo, uma política salarial de 4 anos, nobre deputado Isaías Regis, Vossa Excelência, com toda essa elegância, pudesse ser um porta-voz de reforço à implantação dessa política. Mas eu trago também aqui hoje um projeto que eu dei entrada hoje, o projeto de resolução 785. Esse projeto de resolução dispõe sobre a implantação do programa de boas práticas em resíduos sólidos, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e da outras providências. Então, esse projeto institui um programa de boas práticas de resíduos sólidos na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, para a implantação do programa de boas práticas em resíduos sólidos, será criado um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho será composto prioritariamente por 7 funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. No parágrafo 2º, o grupo de trabalho que trata este artigo ficará responsável pela produção e elaboração de diagnóstico do plano de ação. No artigo 3º, é dever desta Assembleia Legislativa implantar a coleta seletiva no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. No parágrafo 2º, empreender as ações indutoras para a destinação final ambientalmente adequada dos seus resíduos sólidos. 3º, sensibilizar e conscientizar seus funcionários sobre as responsabilidades da gestão de resíduos sólidos, em especial na coleta seletiva e nos sistemas de responsabilidade pós-consumo. Priorizar a aquisição de insumos oriundos da reciclagem. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor a partir da data da publicação. Então, com a presença, inclusive, até do primeiro secretário, eu acho que nós consideramos, nobre deputada Socorro, grandes avanços nessa gestão. Nós tivemos tanto da parte cultural, que é fundamental para a alma de um povo, para a alegria de um povo, como exemplos, né, do nosso São João, que vamos ter. Eu não vou poder participar, porque vou estar no interior, a corrida ciclística aqui que nós fizemos aqui nessa casa, que eu tive a oportunidade de correr. A melhoria na estrutura da casa, a TV Alep funcionando, uma melhoria nos equipamentos. Então, há uma melhora significativa. E sobre a condução da operação pelo ex-deputado Isaltino, que vem fazendo um excelente trabalho, muito elogiado, inclusive pela minha equipe, que tem tido encontros com ele. Agora, acredito que esse projeto de lei, ele assegura essa prática não só do ponto de vista de uma gestão. É necessário que ela se consolide enquanto lei. Então, uma casa como essa, com a estrutura que tem, com as condições de trabalho, com a equipe de técnicos tão responsáveis e tão capacitados para o serviço público como é a Assembleia Legislativa, não pode deixar de ter um sistema de coleta seletivo. Isso tem a questão ambiental, mas tem também
a reciclagem, a redução do consumo de energias, a facilitar para o pessoal que trabalha com resíduos sólidos, a tornar isso também em dinheiro. É dinheiro, porque o lixo é dinheiro. Então, é isso, senhor presidente, que eu tenho, essas duas questões que eu tenho para amanhã, para essa manhã de hoje. Próxima oradora, deputada Socorro Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas, deputados, senhoras e senhores, imprensa presente, a qual parabenizo pelo dia, em especial por ter esse papel tão importante para o funcionamento da democracia e do Estado democrático. O período entre os meses de março a junho é considerado uma época de grande pico de atendimento nas unidades de saúde. Isso se deve à chegada de um período de ar mais seco e de oscilação de temperatura, de maior circulação de vírus respiratórios que acarreta infecções nas vias aéreas superiores, como as gripes, resfriados, pneumonias, crises de asmas, bronquiolite, dentre outras. Nas crianças, a situação pode ser mais complicada. E essas doenças respiratórias podem ter uma série de sintomas semelhantes, como tosse, febre, obstrução nasal e outros sintomas que os pais e os responsáveis devem estar atentos nesta época, pois algumas doenças são potencialmente mais graves, com quadros mais sérios, e a criança pode apresentar a falta de ar, a dificuldade para respirar, com um aumento de esforço nos músculos da respiração, tanto do tórax como abdominal, uma fadiga, uma febre mais alta e também uma respiração mais frequente, mesmo na ausência de febres. É importante a gente falar que esses sintomas são muito piores nas crianças, que a gente chama na faixa etária de recém-nascido, de 0 a 30 dias, a 28 dias, até 2 meses de idade. Os dados do Ministério da Saúde, coletados sob a iniciativa da Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostram uma mudança de padrão na circulação do vírus sincicial respiratório, um vírus transmissível e bastante perigoso, conhecido como vilão da temporada de outono e inverno. Ele aparecia pouco nos meses quentes, mas o comportamento deles mudou ao longo dos anos. No período deste ano, nesse primeiro trimestre, o vírus sincicial respiratório causou uma série de infecções, causando também as síndromes respiratórias agudas graves, que nós temos hoje filas de crianças precisando de leitos de UTI, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o país. E que ainda representa, por esse vírus, mais de 50% dos casos positivos entre as doenças respiratórias. Então, em Pernambuco, essa síndrome respiratória aguda grave em crianças tem provocado muitas doenças respiratórias e atinge o pico e que tem levado a essa superlotação das emergências, não apenas nas unidades da rede pública, mas também nos hospitais privados. A maioria dos casos faz infecções leves, com tosse, com coriza, febre baixa, e com mais ou menos 3 a 5 dias, essas crianças evoluem para não ter mais nenhum sintomas. No entanto, existem crianças que há uma piora significativa depois das primeiras 72 horas, 48 horas, e são essas crianças que vão precisar de um atendimento mais especializado nas unidades de terapia intensiva. Diante desse quadro, senhoras e senhores, como médica, como pediatra, tenho a obrigação de trazer aqui algumas recomendações importantes para os pais e seus responsáveis. É fundamental que redobremos os cuidados com as crianças neste período. Os bebês de até 6 meses devem ser amamentados. Após esse período, eles podem continuar com a amamentação até 2, 3 anos de idade, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e pode ter, junto, uma alimentação saudável e balanceada. É primordial que qualquer criança
seja bem hidratada, seja bem alimentada e que apareça qualquer sintoma gripal, essas crianças devem ser afastadas de outras crianças. Seus pais e responsáveis não devem levar para creches e escolinhas, para não haver a propagação do vírus. Também evitar ambientes fechados, onde haja aglomerações. E o mais importante é fazer com que as pessoas se conscientizem, criem uma consciência coletiva. E aqui eu queria pedir a ajuda de todos os deputados que representam todo o Estado de Pernambuco, junto aos seus prefeitos, aos seus secretários municipais de saúde, das prefeituras que representam, para que a gente faça com que haja um aumento no índice de vacinação das nossas crianças e também dos adultos. A gente está vivendo um dos piores períodos em que há uma diminuição drástica nos índices de vacinação em todo o país. A campanha de vacinação de influenza, agora da Covid, que poderia ser encerrada no dia 31 de maio, ontem, ela vai ser estendida porque muitos municípios de todo o país não alcançaram o objetivo do índice de cerca de 90%, para que a população esteja segura e para que doenças como a varíola, como a poliomielite, não voltem causando danos às nossas crianças e à nossa população. Só é necessário procurar as grandes emergências para não causar mais acúmulo, mais aglomeração, quando os pais e seus responsáveis levem suas crianças primeiros para as unidades de saúde. Tem aqueles cuidados que a gente falou anteriormente. Deixo aqui o meu apelo, senhoras e senhores, para que possamos nos unir e fazer ecoar essas recomendações tão importantes, que podem salvar a vida de muitas crianças. Era isso que eu tenho para essa manhã de hoje, também um dia 1º de junho, como Dia Mundial da Criança. Muito obrigada pela atenção de todos. Queria registrar aqui a presença dos alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2 da Escola Nossa Senhora das Graças, de Engenho do Meio, com a professora Janete França. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Com a palavra agora, meu líder do governo, deputado Isaías Regis. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu fico muito alegre quando o deputado João Paulo vem aqui e me cita, mas eu quero dizer a você, João Paulo, que eu não fui ontem na reunião que você estava, porque eu me senti bem representado, você como uma liderança também do governo Raquel Lira. Quero dizer que o nosso governo hoje, o governo de Raquel Lira, tem a ciência e a consciência do que vai fazer com a questão dos professores de Pernambuco. Nós temos hoje um Estado que perdeu de arrecadação de um ano para outro 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Todos sabem que o ano passado, quem foi prefeito sabe, quando o governo de Bolsonaro deu 34% de aumento no piso salarial dos professores, foi totalmente fora da inflação. E que esse ano também dá mais 14,95%, dá mais de 50% em 2 anos de aumento de piso. É evidente que os estados e os municípios, especialmente do Nordeste, que são pobres, municípios que vivem simplesmente de arrecadação de FPM, de ICMS. Nós tivemos uma queda no ICMS do estado de Pernambuco de 3 bilhões de reais em relação a 2022. Esse ano, a queda é de 3 bilhões de reais. E não é pouco, mas eu tenho certeza que a governadora Raquel Lira, eu não tenho dúvida que ela vai fazer o possível para que possa
dar esse piso, e vai dar o piso, como ela já está prometendo, já tem um projeto aqui, que pediram para tirar de pauta, mas que nós vamos ter a negociação com os outros professores também. A gente tem conversado com a governadora, a intenção dela é essa. Agora, tem que ter a responsabilidade financeira, o Estado. O Estado não pode sair da responsabilidade financeira. Quem foi prefeito, e aqui tem muitos que foram prefeitos, sabem. Não pode o Fundeb pegar 100%, 110% e dar só de piso salarial dos professores. Porque tem que cuidar das escolas, tem que fazer reformas, tem que melhorar as escolas imóvel. Então, nós temos a consciência que a governadora Raquel Lira vai respeitar, como sempre fez, vai respeitar os nossos professores, que é essencial para o desenvolvimento do Estado. Mas eu queria falar, já que estou falando de educação, falar sobre o que aconteceu no Brasil hoje. O Brasil hoje amanheceu em todas as televisões a questão dos kits de robótica, que é um escândalo. É um escândalo que saiu do orçamento secreto o ano passado para comprar kits de robótica. E compraram de 14 mil, de 30 mil, e tudo sem fazer licitação. Em Garanhuns, os kits de robótica, que foram hoje, mais não sei quantas pessoas presas hoje no estado, em vários estados da federação, custou 70 mil reais. 70 mil reais cada kit de robótica. E eu fui olhar o carro que disseram que era a energia solar. É um carrinho desse tamanho com uma plaquinha de energia solar. E tem caixa de fósforo. É um negócio escandaloso. 70 mil reais custou os kits de robótica de Garanhuns. A Polícia Federal deve estar chegando lá também. Não tenha dúvida. E foi inelegibilidade. 5.700.000 reais. Então eu vim aqui para falar sobre isso, sobre essa questão e defender a nossa governadora Raquel Lira, que tem feito um trabalho exemplar, que tem dado a Pernambuco. O futuro de Pernambuco nós vamos ter com a governadora Raquel Lira, eu não tenho dúvida disso. É evidente que eu não quero aqui falar de governo passado, porque governo passado não me interessa. O que eu quero é dizer ao povo de Pernambuco: confie na governadora Raquel Lira, que eu não tenho dúvida que nós vamos ter um grande governo, nós vamos ter um governo de esperança, um governo de desenvolvimento, e Pernambuco vai ser olhado por os investidores do mundo afora para vir a Pernambuco. Espero que todos nós, aqui da Assembleia Legislativa, nós deputados estaduais, que somos os representantes do povo de Pernambuco, nós possamos sim aprovar os projetos que vêm do governo para nós, independente de situação e oposição. Eu quero dizer a você que, como eu me sinto feliz com o meu querido ex-prefeito do Recife, João Paulo, defendendo a governadora. Eu me sinto muito feliz, porque é mais um líder que nós temos. Joãozinho, vamos anunciar o 4º vice-líder, nosso querido João Paulo. Então, muito obrigado a todos. Próximo orador inscrito, deputado João Paulo Costa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público presente, quero cumprimentar todos os alunos que se fazem presentes aqui na casa de todos os pernambucanos, conhecendo o parlamento, sejam bem-vindos. Inclusive, eu serei muito breve, hoje eu venho falar sobre um projeto de lei de nossa autoria que foi aprovado nesta casa essa semana e que busca fortalecer justamente a educação, o aprendizado de vocês, através de dar mais acesso a tecnologias simples, né, que alguns podem não ter acesso, como celulares e tablets. É um projeto de lei de nossa autoria que todos os tablets, celulares, alguns equipamentos eletrônicos que são apreendidos em ilícito penal ou fiscal,
é exemplo de roubos, assaltos, e muitas vezes esses aparelhos são incinerados, são descartados. Agora, com esse projeto de lei, eles vão ser disponibilizados a alunos da rede pública de educação no estado de Pernambuco. Esse projeto de lei foi apresentado por mim no começo desse ano, por eu entender que muitas pessoas vivem, infelizmente, em vulnerabilidade social. Às vezes muitas pessoas não têm condições a ter acesso a tecnologia simples, né, como celulares, como tablets, e através de tablets hoje a gente pode ter acesso à informação, a gente pode acessar jornais, veículos da imprensa e poder se informar através desses equipamentos. Então eu tenho certeza que esse projeto de lei vai garantir mais aprendizado, vai garantir mais acesso à informação e mais acesso à tecnologia, porque esses aparelhos agora, ao invés de ser descartados, incinerados, eles vão ser disponibilizados a alunos da rede pública de educação em Pernambuco. Então, quando eu vi a presença desses alunos, que são o futuro do nosso estado, deputado Joãozinho Tenório, eu não pude perder a oportunidade de falar sobre esse projeto de lei, que agora segue para a sanção da governadora Raquel Lira, que eu tenho certeza que ela não vai se furtar a sancionar esse projeto de lei, que tem um apelo social muito grande. O trabalho do deputado estadual, vocês que são jovens que estão aqui, além de fiscalizar o governo do estado, além de cobrar ações do governo, é apresentar projetos de lei que possam interferir positivamente na vida do povo pernambucano. E eu costumo apresentar, senhoras e senhores deputados, sempre projetos de lei que têm aplicabilidade, que têm de fato uma interferência na vida das pessoas. Então, eu costumo sempre apresentar esse tipo de projeto, um projeto que eu sei que vai interferir positivamente na vida do povo pernambucano. O líder do governo aqui falou em o projeto do piso dos professores ser um projeto que não é de governo ou de oposição, ele está muito certo. Eu quero aqui reafirmar a minha posição como deputado estadual. Eu sou um deputado de Pernambuco. Eu sou um deputado que estou aqui para votar, líder do governo, os projetos que são importantes para o povo do nosso estado. Quando eu tiver que criticar a governadora, eu vou criticar, mas quando eu tiver que reconhecer políticas públicas que possam melhorar a vida da população, eu vou reconhecer. Agora, a gente precisa de sinais do governo, líder. A gente precisa que, de fato, o governo possa apresentar, de fato, quais são as políticas públicas em diversas áreas para melhorar a qualidade de vida da população. E em relação ao piso, eu quero só, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, corrigir Vossa Excelência num ponto. Vossa Excelência disse que seria usado 110% dos recursos do Fundeb. Não, são 93%. O governo tem condições de pagar essa conta e a gente precisa, de fato, primeiramente, tirar do regime de urgência esse projeto de lei para a gente poder garantir que os professores possam ser ouvidos e quando a negociação for terminada com a governadora, a gente votar, deputado Joãozinho, um projeto que possa atender toda essa categoria que tem que ser valorizada. Se tem um profissional, deputado, que tem que ser valorizado, é o profissional da educação, porque a educação transforma a vida das pessoas. A educação traz oportunidades e traz dignidade para as pessoas. A gente está vendo aqui nas galerias jovens que são o futuro do nosso estado e precisam ter professores valorizados e motivados. E eu tenho certeza que a governadora vai rever e vai fazer o que for possível para valorizar esses profissionais. Muito obrigado, era esse registro que eu queria deixar na manhã de hoje, senhor presidente. Grande expediente. Próximo orador inscrito, Coronel Alberto Feitosa, do PL. Pula. Comunicação de lideranças. Com a palavra, o deputado João Paulo, do PT.
Presidente, eu nem ia, nobre presidente dos trabalhos, deputado Joãozinho Tenório, e vice-líder do governo nessa casa, eu não ia nem me falar mais na manhã de hoje. Mas o deputado Isaías Regis, que eu não estou vendo aqui, não sei se ele correu, mas o deputado Isaías Regis, eu acho que na argumentação dele, ele esquece um processo histórico. Eu estou na luta do movimento sindical, nobre deputados, dos trabalhadores há 52 anos. Eu sempre cumpri uma tarefa política e olhe que eu faço movimento sindical num período em que nós defendíamos um sindicato de antagonismo de classe e de luta revolucionária, onde, para nós, o empresário era inimigo de classes, que nós não aceitávamos nem numa mesa de negociação tomar um cafezinho na mesa de negociação. Estava estabelecido o conflito e o ódio de classe. Ao longo desses 52 anos, independente do governo, eu sempre participei de todas as lutas dos trabalhadores, agora levando em consideração, nobre deputado Gilmar, que há necessidade, e para mim, com a fundação do PT, onde eu sou o fundador do PT, a partir da minha experiência de estudos com Paulo Freire na Europa, nós tivemos a clara compreensão do papel do sindicato e do papel do partido político. O papel de um sindicato é um, o papel do partido político é outro. O papel do partido político é a tomada do poder, é assumir o poder. E o sindicato é o papel de melhorias perenes na vida do trabalhador. Tanto prova que nós criamos o PT, porque a gente participava de uma greve, prisão, preso, Polícia Federal, espancamentos em portas de fábrica, conseguíamos um reajuste e via a inflação roubava o nosso salário. Então, eu participei aqui, veja bem, em 92 eu tive 4 costelas quebradas e o pulmão perfurado num confronto de um processo de desocupação em sítio grande. Passei mais de 15 dias internado, fui operado na restauração por um policial despreparado, um oficial despreparado. Mas quando eu assumi, ganhei a eleição da prefeitura da cidade do Recife, num dia, no outro dia eu fui participar do piquete dos PMs que estavam entrincheirados na frente do Palácio do Governo. Fui lá prestar minha solidariedade e, a partir daí, o governo Jarbas abriu a negociação com a Polícia Militar de Pernambuco. Eu quero dizer aqui ao deputado Isaías Regis que eu vou cumprir o meu papel aqui de parlamentar e de compromisso com a classe trabalhadora e buscar encontrar uma mediação para que nós não tenhamos aqui greves de professores que prejudicam principalmente os alunos, mas uma reivindicação justa, sabendo que cabe ao governante equilibrar, ele não pode colocar tudo para os servidores, porque vai desequilibrar, a população precisa, inclusive, do governo para outras demandas, como saúde, educação, manutenção, etc. E quero dizer ao deputado Isaías Regis que nós temos que entender que a pressão do movimento sindical é extremamente salutar para a consolidação da democracia em nosso país. Extremamente salutar. Essa correlação de forças, essa luta, mesa de negociação, greves, etc. Isso faz parte do jogo democrático e é assegurado na Constituição. Até porque, nobre deputado Gilmar, Vossa Excelência que está numa luta, e eu estou com Vossa Excelência também nessa luta pelo piso salarial da enfermagem, quando há de vir uma conquista já que o deputado Isaías Regis pode considerar como um absurdo,
um piso salarial de 4.750, não é? E para os trabalhadores da educação, mesmo já com 14,95, se for implementado, o piso salarial do professor, o piso, estou falando no piso, iria passar de 3.884 para 4.442. Agora, pasmem vocês, um piso salarial mínimo para as condições mínimas de um trabalhador é, segundo o DIEESE, o mês de abril. O mês de abril seria de R$ 6.676,11. Então, mesmo esse piso, que tem toda uma luta nacional para conquistar, ele está à base das condições mínimas de um salário mínimo calculado pelo DIEESE para uma família de 5 pessoas. Essa é a realidade. Agora, os governos não têm, então, os governos têm que lutar. Temos que ajudar o governo do presidente Lula para levar desenvolvimento, para aquecer a economia, e as prefeituras e os governos do Estado têm que procurar, dentro de seu orçamento, atender à demanda dos servidores. Até porque isso estimula a economia, aquece o mercado, gera empregos na indústria, no comércio e na área de serviço. Então, eu quero dizer ao deputado Isaías que nós temos uma posição política. Eu sou o líder do PT nessa casa e o líder da federação. A posição política que nós tiramos foi de independência. E a força que eu estou dando para que haja uma negociação, um entendimento, eu fiz isso, nobre deputado Joãozinho. Vossa Excelência é um deputado, possivelmente eu não lembro de Vossa Excelência como deputado nessa casa, mas é uma luta que eu travo há 52 anos e não tenho interesse nenhum nem em substituir o líder Isaías, nem Vossa Excelência, e muito menos ser quarto líder do governo dessa casa. Não tenho interesse nenhum. Agora, vou ajudar na luta dos servidores e vou ajudar. E o que eu fiz aqui foi, o que eu disse aqui, Isaías ficou irritado, não sei porquê, nobre deputado Alberto Feitosa, foi porque eu disse que eu senti em todas as reuniões que eu fui deputado ou fui prefeito, a presença do líder no governo naquelas reuniões de conflito. Foi só isso que eu falei, e ele justificou aqui. Eu não sei por que ele, com seu jeito exagerado de Isaías de ser, veio aqui me colocar na situação de líder do governo. E se essa fosse a posição da federação, é uma posição que eu não ia ter problema nenhum de defender, porque eu sempre defendi posição política, sendo minoria, perdendo a eleição, mas deixando claro as minhas posições políticas. Está aqui o nosso deputado Alberto Feitosa. Temos muitas divergências políticas em relação à concepção de vida, à apropriação da mais-valias, concepção de sociedade, modelo de desenvolvimento, mas nós temos uma excelente relação pessoal e na tribuna nós discordamos aqui, e muito, não é? Foi uma pena eu não estar aqui, porque ele falou de Bolsonaro, eu ia falar do ditador da Arábia, que não teve nenhuma... Mas vamos ter tempo para a nossa pauta aqui, das nossas divergências. É isso, senhor presidente, que eu tenho para o tempo de liderança. Com a palavra, o deputado Caio Maniçoba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho passar aqui nessa casa hoje para reafirmar um convite feito esses dias, enviado para o gabinete de cada um dos deputados, dos amigos aqui presentes, sobre um movimento que teremos sábado na minha cidade, cidade de Floresta, movimento Eu Viro Carranca, em defesa do Rio São Francisco. Movimento importante, feito pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, à frente do nosso amigo Cláudio, a quem eu quero cumprimentar e parabenizar pela iniciativa, que pela primeira vez na sua história está sendo realizado numa cidade
que não seja banhada diretamente pelo Rio São Francisco, para que a gente possa discutir a situação que o rio se encontra hoje. Teremos a presença do ministro da Pesca, o ministro André de Paula, de órgãos do Estado, sociedade civil, pessoas que representam, figuras que representam a importância histórica do nosso Estado, do nosso país. Teremos debates informativos, presença de diversas lideranças políticas do nosso Estado, para que a gente possa fazer esse movimento conjunto, mostrar a nossa força e a nossa importância. E nesse conjunto de forças eu quero destacar o despreendimento, né, e a vontade de ter trazido esse movimento até a nossa cidade, da nossa querida vice-prefeita Bia Numeriano, uma jovem ativa que vem se destacando nas políticas públicas em defesa do meio ambiente e traz floresta para o cenário do debate nacional, onde tivemos diversas reportagens ao longo desse mês, desse evento, mostrando a importância e a conscientização em defesa do Rio São Francisco. O movimento Eu Viro Carranca foi criado em 2014 para que possa ser feito esse debate, para que a gente possa trazer as pessoas a entender e conscientizar, né, da sua proteção, da sua defesa, não só do Rio São Francisco, mas dos seus afluentes. E sábado, como foi enviado o convite para todos os amigos, eu quero mais uma vez reafirmar e convidar a todos a participar desse evento importante, onde a gente vai tratar do meio ambiente e dessa pauta histórica que é o Rio São Francisco, para que vocês possam se fazer presente e, junto conosco, fazer um cordão de irmandade e de junção, para que possamos juntos defender aquilo que é mais precioso do nosso Estado, que é o Rio São Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Discussão única das indicações 2.453, 2.454 e 2.503 a 2.533, além dos requerimentos números 640 a 646. Autoria de diversos parlamentares. Lembra a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente a destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Encerro a presente reunião e convoco a próxima, em caráter ordinário, para segunda-feira, dia 5 de junho, às 14h30, neste plenário. Tenham todos um bom dia.